Fala galera, hoje eu vou falar sobre o filósofo alemão Immanuel Kant. Ele é lá do século XVIII, 1700 e alguma coisa aí. Mas o que eu vou tratar dele aqui? Por que eu vou falar dele? Ele é um cara importante porque muitas pessoas falam que ele foi o responsável por dar o checkmate na metafísica. Mas será que ele deu este checkmate na metafísica? Nós vamos saber. Mas antes de falar um pouco dele aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Se você está aqui, você está querendo aprofundar um pouco em Kant, e eu também estou gravando esse vídeo para alimentar o meu cérebro e fortificar algumas ideias sobre esse filósofo que eu comecei a estudar. Eu comecei a ler essa obra aqui que eu peguei na biblioteca da minha cidade, do Kant. Nessa obra aqui está Crítica da Razão Pura. Vou te falar, é difícil de entendimento, é difícil. Mas para a gente entender Kant, a gente já tem que ter uma noção de história da filosofia. Como assim história da filosofia? A gente já tem que saber o que é metafísica, a gente já tem que saber o que é ente, o que é fenômeno, o que foi David Hume, tem que saber em qual situação social que o filósofo Immanuel Kant está inserido, por que ele está fazendo essa crítica. Se você for leigo, pegar a obra dele e começar a ler, você não vai entender nada. Eu que já sei algumas coisas a respeito de metafísica, eu ainda acho dificultoso eu ler a obra dele, e você talvez que está aprendendo agora, que está tentando entender ele. Vamos lá ao que Kant trabalhou, ao que Kant fez. Mas vamos saber um pouco sobre ele. Kant, ele é de origem humilde, a família dele é humilde, viveu sempre na mesma cidade, não saiu da cidade e produziu tantas obras. As principais obras dele, onde está a síntese de todo o seu trabalho, é em metafísica, metafísica dos costumes, crítica da razão prática, crítica da razão pura. Vamos exatamente ao que eu consegui pegar dele aqui durante o período que eu estava lendo aqui. Kant, ele acorda de um sono metafísico. Como assim? Que muitos filósofos retratavam muito sobre a metafísica, de forma variada. Talvez na metafísica não tenha uma definição concreta, única, conforme do que é a metafísica. E Kant acorda desse sono questionando os pressupostos dogmáticos da metafísica, que é Deus, liberdade, tempo e destino. Alguns filósofos antigos, como Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Descartes, eles já tinham definido aí sobre Deus, sobre destino, sobre liberdade. E vem Immanuel Kant que ele começa a criticar isso. A obra de Kant é totalmente metafísica, voltada para a teoria do conhecimento, que é a epistemologia. Episteme quer dizer conhecimento, logia, estudo do conhecimento. Kant questiona qual é o limite da razão, qual é o limite do conhecimento humano. Qual é o conhecimento possível na realidade e qual o conhecimento que não é possível na realidade. Em Kant há uma distinção entre pensar e conhecer. Exemplo, eu posso pensar em Deus para Kant, mas eu não posso conhecer Deus. Deus é uma coisa que pode ser pensada, mas não pode ser conhecida. Um carro é uma coisa que pode ser pensada e pode ser conhecida no campo fenomenológico e ontológico. Ou seja, Kant ele trabalha essa ideia do conhecimento possível pela razão e do conhecimento que não é possível, mas é pensado
pela razão. A razão pura que ele fala aqui, o conhecimento a priori. O conhecimento que a razão acessa sem a necessidade de um conhecimento empírico, de experiência. Por que ele está pensando nisso aí? Ele está vivendo no período onde a matemática ganha muita força, a física natural ganha muita força, que nem na matemática 2 mais 2 é igual a 4 e acabou. Seja na forma racional que você pensa e seja na forma empírica, quando você soma 2 caroços de feijão com mais 2 caroços de feijão, vai dar 4 caroços de feijão. Kant está pensando nisso aí. E para Kant, todo conhecimento que ele entra nessa busca filosófica ou humana, ele é limitado. Então, Kant ele faz uma distinção entre o conceito que a gente tem das coisas e o conceito se manifestando na realidade. Ele pergunta o que é essa coisa que faz a gente criar o conceito na mente. Seria a razão? O logos? A gente tem algo que junta o conceito da mente com a realidade e forma algo, uma soma de ambas duas coisas? Então, em Kant tem o númeno. O númeno é aquilo que a gente não conhece de forma experiencial, que traduzindo de forma metafísica é a essência, é o ser. E para Kant tem o fenômeno. O fenômeno é o que a gente conhece na realidade. Aqui já é o ente do ser, da essência. Exemplo, eu posso pensar em livro. Eu não conheço o livro na realidade, mas quando o livro se manifesta, ele já é um fenômeno. Na realidade, eu conheço o livro. Mas em essência, em Kant aqui, eu não conheço o que é o livro. Kant estabelece um limite da razão humana. Então, Kant há um rompimento com a metafísica tradicional em dizer que a gente consegue alcançar as essências. Kant extrapola essa metafísica tradicional, coloca que nossa razão é limitada, a gente não consegue alcançar o infinito, o supremo e etc., o ser supremo. Então Kant faz uma distinção aí entre conhecimento teórico e conhecimento prático. Precisamos do conhecimento prático, mas também necessitamos do conhecimento teórico. Estabelecer os limites da razão, de saber que a gente pode pensar em certas coisas, mas não pode conhecer certas coisas. Então vem o teórico e o prático. A razão especulativa é a razão teórica, a razão metafísica, e a razão prática é a razão empírica, onde a gente faz o nosso cotidiano aqui, onde a gente exerce a nossa moral, onde a gente exerce a ciência, onde a gente exerce as matemáticas, a física, dentre outras ciências que a gente tem hoje em dia aí. Então, especulação, a razão especulativa, e tem a especulação possível. Eu vou usar esse exemplo novamente aqui no vídeo, que quando criança a gente brincava de uma cantiga que dizia: lá de trás daquela serra tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o azar foi seu. Lá de trás daquela serra, então, é possível, uma especulação possível, existe uma serra, tem um copo de veneno, é possível ter um copo de veneno de trás daquela serra, e é possível, se alguém beber este copo de veneno, morrer. Então aqui é uma especulação possível. Aqui uma pessoa vai até de trás da serra e vai ver se tem um copo de veneno e depois vai fazer alguma experiência científica ou vai tomar o veneno de forma empírica e vai saber se vai morrer ou não vai morrer. Então aqui é uma experiência empírica, mas de forma teórica, de forma especulativa, estou falando que existe de trás de uma serra um copo de veneno. Então, especulação possível seria dizer essa coisa aí, e especulação impossível, mas eu posso pensar. Existe um ser superior que está além da razão. Existe liberdade, mas o que é liberdade? Existe amor
existe destino, mas o que é destino? Onde está o destino? Onde está a liberdade? Onde está o amor? São coisas abstratas que não está aqui na realidade, mas a gente consegue pensar nessas coisas. Então, vamos lá. Em Kant, a gente vai trabalhar aquele conceito do conhecimento a priori, aprofundando mais o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. O conhecimento a priori vai estar tratado na crítica da razão pura, que é um conhecimento onde você alcança unicamente através da razão, que não precisa de uma experiência empírica, que sua razão acessa esse conhecimento através do esforço da razão. Então, conhecimento a priori. Kant tenta, nessa empreitada dele, mostrar que nossa razão consegue alcançar ou consegue ter a perspectiva de conhecimentos a priori. E conhecimentos a posteriori são conhecimentos que necessitam da experiência. Então, na metafísica de Kant, existe essa busca de você pensar naquilo que é além, que extrapola o limite da razão, mas você pode pensar. E existe essa limitação, onde limita a razão, que existe um nível onde a razão não consegue ultrapassar. Exemplo de saber qual é a origem de tudo, qual é a origem, o que existiu depois do Big Bang, o que existiu depois de Deus existir. Então, ele coloca os limites da razão humana. Então, já que ele coloca os limites da razão humana, vou dar outra coisa aqui que é bem famosa na obra de Kant, que é o imperativo categórico e o imperativo hipotético. Como assim? Imperativo categórico e hipotético. Imperativo categórico, você vai fazer um bem porque a sua razão pura impele você, movimenta você para fazer aquele bem. E você não espera nada em troca, nem que seja o reino do céu, nem que seja que depois que você fazer aquele bem, gerar um bem para você no futuro, mas é a própria razão pura, a razão a priori, que te movimenta a fazer aquele bem. Mas já o imperativo hipotético, eu vou fazer o bem porque eu vou para o céu depois que eu fazer esse bem. Se eu fazer esse bem, eu vou ganhar algo em troca depois que eu fazer este bem para uma pessoa, para uma sociedade. A distinção entre o imperativo categórico e imperativo hipotético. Aqui eu faço porque é incondicional a minha ação. O imperativo hipotético eu faço porque não é incondicional a minha ação. Eu vou ganhar algo em troca. É só isso que eu gostaria de passar sobre Kant, o que eu estou estudando sobre Kant. É apenas uma contribuição. Espero que você possa estudar mais sobre Kant. Eu estou me esforçando ainda. E aqui é o que eu tenho a passar hoje. Muito obrigado por você estar até aqui e bons estudos para você. Fui!